todos. Começava, em primeiro lugar, por agradecer muito o convite para estar presente nesta sessão e neste debate. Saudar, em primeiro lugar, a Miguel Freitas, saudar a organização do PES e todos os presentes, todos os amigos e camaradas que aqui estão presentes. Dizer-vos que tentarei fazer uma exposição muito curta. O que será aqui termos tempo para debater e para trocar ideias sobre esta temática. E começava por dizer que este debate, neste momento, e esta organização do PES tem uma importância significativa. Nós estamos numa fase, como o Miguel referiu, uma fase importante ao nível do debate europeu, um debate europeu que, de certa forma, esteve bloqueado e excessivamente bloqueado pelo dilema e pela questão institucional, há alguns anos, e com o fim do impasse ligado com a frente institucional, abrem-se novas perspectivas para um intenso debate do ponto de vista político e para um novo impulso do ponto de vista da construção das soluções políticas, de resposta concreta aos problemas com que estamos confrontados. Aproximando-se um calendário eleitoral das eleições europeias de 2009, estamos, pois, num momento em que é essencial, ao nível dos partidos socialistas e partidos sociais-democratas, ter uma agenda comum, ter um conjunto de ideias comuns que possamos, enquanto família política, fazer vingar e batermos por elas. Eu julgo que nós temos uma apreciação comum, partilhável, pelo menos sempre discutimos os temas da Europa, é relativamente comum começar por esta constatação, que existe um afastamento das pessoas e dos cidadãos face ao debate europeu, face ao projeto europeu e até uma desconfiança dos cidadãos face àqueles que os representam e face às instituições. E nós, por vezes, pensamos que este distanciamento e este comportamento dos cidadãos, de certa forma, vamos achando mais ou menos compreensível na medida em que julgamos e dizemos, justificamos este distanciamento pelo facto de os centros de decisão estarem muito mais longe do que aquilo que são os sítios e os locais em que se decidem as matérias importantes para a vida corrente e cotidiana das pessoas. Bom, por isso nós temos um afastamento, julgamos que esse afastamento se justifica por essa razão. Estão lá longe, aquelas coisas que são lá discutidas têm pouco impacto na vida das pessoas, mas a verdade é que esta constatação é profundamente errada. Cada vez mais, no mundo em que nós vivemos, o que se passa na agenda europeia e tem impacto na agenda nacional. Tudo o que se passa a nível europeu tem um impacto profundo no que se passa ao nível do desenvolvimento das políticas nacionais e da melhoria das condições de vida dos cidadãos a nível nacional. E por isso, se permitem uma primeira afirmação, que não parece extraordinária, mas que pode surpreender alguns, eu julgo que não há verdadeiramente uma política europeia e uma política nacional. O que há é hoje uma política de esquerda, uma política progressista, uma política por oposição liberal ou conservadora, e que essa política se joga em três planos, mas que se tem que jogar em simultâneo nos três planos. Joga-se a nível global, e ao nível do que é o espaço de decisão ao nível global que existe, com uma enorme relevância, joga-se ao nível europeu, com uma enorme intensidade, e joga-se ao nível nacional. Mas não há uma distinção entre estes planos. E pensar estes planos de forma separada, como se não tivessem nada a ver com o outro, ou como se tivessem assuntos que se relacionam um pouco, uns mais e outros menos, com a vida dos cidadãos, é o mesmo assunto. Eu posso usar exemplos cotidianos, do dia a dia. Nós não podemos assistir, por exemplo, ao que se passa hoje, ao impacto que tem, por exemplo, a valorização do euro sobre as nossas exportações de leite, ou que, pelo outro lado, nos beneficia do ponto de vista do menor impacto da subida dos preços do petróleo e acharmos que isto é um problema que se decide lá longe e que tem pouco impacto na vida das pessoas. De facto, não se decide em Portugal, decide-se ao nível do que é uma política europeia, mas tem um profundo impacto sobre as condições de vida dos nossos cidadãos. Quando nós falamos em matérias como práticas comerciais, por exemplo, nós falamos com práticas que têm, por exemplo, volto aos mesmos casos, num caso no setor têxtil, por exemplo, que sofreu um forte abalo em matéria de emprego e em matéria de pressão do ponto de vista de modernização da sua estrutura produtiva,
E sentimos todos os dias com dezenas e dezenas e centenas de milhares de trabalhadores e de empresas em Portugal, com um forte condicionamento motivado de políticas nessa área, e são políticas que são decididas a nível europeu e são também decididas a nível global em sede de acordos internacionais. E por isso, pensar que há uma distância, que são políticas decididas lá longe, que têm menos impacto do que as políticas que são decididas cá perto, é um erro grave que nós temos, em primeiro lugar, de corrigir de forma muito rápida e habituar-nos a pensar a política progressista e a política e o nosso espaço político, por confronto com outros espaços políticos e outro conjunto de ideias e de corpos de ideias, mas temos que ter esta capacidade, que é a capacidade de pensar em simultâneo nos vários planos em que as coisas se jogam. Não ficarmos reduzidos. Nós não podemos pensar que as eleições para um Parlamento Nacional têm muito mais importância do que terão as eleições para um Parlamento Europeu ou o acompanhamento do processo de tomada de decisão política ao nível da União Europeia. Porque quando nós pensamos isto, estamos a pensar mal e está a ter uma consequência, é que nós estamos a afastar de ter uma voz e ter uma participação e ter uma intervenção no sítio em que muitas vezes se jogam os aspectos críticos para a nossa vida cotidiana em múltiplas dimensões. Falemos de dois exemplos, falemos da política monetária, falemos da política cambial, da política aduaneira, de-vos dar exemplos em múltiplas áreas, nomeadamente na área social, ou pelo menos também pela ausência na área social. E por isso este afastamento, que nós atribuímos uma certa normalidade, não é normal, faz parte, diria eu, de um resquício de algum atraso do ponto de vista cultural e político, que deve ser o nosso primeiro adversário para combater. Não há uma política europeia e não há uma política global, o que há é uma política que se tem de fazer articuladamente em todos os três planos e nós, como esquerda progressista, temos o dever de assumir, em primeiro lugar, desta dimensão. O segundo ponto que vos queria falar, porque o ponto de debate é a área da política social, é, antes de entrarmos nas questões substantivas, era posicionarmos a questão da política social no que é o âmbito das políticas a nível europeu. É verdade que os objetivos e passos importantes em matéria de política social estão presentes desde o início da construção europeia, desde o início do Tratado de Roma, também com a criação do Fundo Social Europeu. O social, de facto, esteve sempre presente. Mas nós temos que reconhecer que o social esteve sempre presente, de alguma forma, subordinado ao processo de integração económica. Foi uma via secundária, se me permitem dizer, de integração e que esteve subordinada mais à dimensão económica. E ao contrário deste domínio, ao contrário do domínio económico, não viu consagrados os instrumentos, nem os objetivos, nem os prazos, com a mesma força e com o mesmo vínculo com que foram sucessivamente abordados e definidos para a integração económica. E este é um dado do nosso processo de construção. E julgo que esta ambiguidade entre a presença e a subordinação, que foram os objetivos de integração económica e os objetivos na esfera social, manteve-se ao longo das últimas décadas, mas provavelmente mais do que se manteve, agora porventura entrarei numa fase mais política do ponto de vista do debate, eu julgo que esta diferença se agravou significativamente ao longo dos últimos anos. Por isso nós assistimos a um maior avanço significativo na frente económica, mas nomeadamente quer por via eleitoral e por predomínio de uma visão mais conservadora e liberal no espaço europeu, significativamente reforçada pelos processos de alargamento que nós tivemos. Nós tivemos um contraste entre os fortes avanços ao nível da integração económica, mas também um contraste com avanços muito lentos e tímidos, quando até não o bloqueio por completo os avanços no domínio da política social. E o contraste que se seguiu, que é o contraste entre as proclamações que foram sendo feitas em domínio de política social e a falta de avanços no domínio do avanço das políticas sociais. Dou-vos um exemplo, posso dar vários exemplos até, mas naquilo que nós denominamos da política legislativa, o que é a política legislativa ao nível social, o processo político encontra-se praticamente, para não dizer totalmente bloqueado, há vários anos em sede do Conselho Europeu.